Bem é tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica, tenha materialidade ou não. Como exemplo de propriedade material, nós temos os bens móveis e imóveis. E como exemplo de propriedade imaterial, nós temos os direitos autorais e os direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a boa fama. Relação jurídica é toda relação que liga um sujeito ao outro, como por exemplo em um contrato, sabendo que o contrato é um negócio jurídico por excelência. Como exemplo, temos o contrato de compra e venda, de locação, de doação, de empréstimo. No empréstimo, nós temos o comodato, que é o empréstimo de bens móveis e imóveis, e o mútuo, que é empréstimo de dinheiro. Sobre coisas, nós temos a res communis, a res nullius e a res derelicte. Todas essas expressões em latim. E faço uma pausa aqui para explicar para vocês que toda palavra que termina em S em latim, ela está no singular. Res, coisa. Rei, coisas. Campus é o campo em que a pessoa, por exemplo, estuda campus barra campus recreio. Mas quando nós estamos falando de campi barra e recreio, mais de um, aí não termina com S, termina com I. Assim como res, coisa, rei, coisas. Voltando a falar sobre coisas, nós temos a res communis, que é a coisa comum a todos, como o mar, a praia, as praças. Res communis, comum a todos. Res nullius quer dizer coisa de ninguém, até que alguém venha a se apropriar, como o peixe no mar. Ele está lá no mar, coisa de ninguém, até que alguém pesque o peixe e passe a ser dono daquele peixe. Res nullius, coisa de ninguém, até que alguém se aproprie. E a res derelicte é a coisa abandonada. A coisa abandonada, ela pode vir a ser apropriada, desde que se cumpra os requisitos, como por exemplo os requisitos da uso capião, que são posse prolongada no tempo, a inércia do proprietário, a presunção de abandono e o animus domini, que é a vontade de ser dono. Em momento oportuno, iremos falar sobre uso capião. Mas aqui nós temos que ter muita cautela, porque a coisa abandonada ela é diferente da coisa perdida. E existe um ditado popular de que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, e esse ditado ele não funciona aqui na lei. Por quê? Porque a coisa perdida, conforme prevê o artigo 1233 do Código Civil, deve ser restituída ao seu dono. Então, aquele que achou uma coisa perdida, como um celular, uma carteira, tem que devolver ao seu dono. E o artigo 1234 prevê uma recompensa que deve ser paga a quem achou e está devolvendo aquele bem. Como, por exemplo, o transporte e a manutenção daquele bem até ser restituído ao seu dono. Ele vai receber uma recompensa não inferior a 5% do valor do bem, contabilizada aí também a manutenção e o transporte desse bem, e essa recompensa se chama achádego, denominada achádego, conforme o artigo 1234 do Código Civil. Cuidado, porque quem se apropria de uma coisa perdida está incorrendo em crime previsto no artigo 169 do Código Penal. Sobre patrimônio, o que é patrimônio? É o conjunto de todos os bens, direitos e obrigações de uma pessoa. E por conta disso, nós temos a teoria do Estatuto do Patrimônio Mínimo e a teoria do mínimo existencial, que estão elencadas de forma implícita no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E por conta disso, está proibido fazer a doação de todos os bens que pertencem àquela pessoa. Então, a doação de todos os bens está proibida, se tornando assim uma doação inoficiosa, de acordo
com o artigo 548 do Código Civil. Notem que é a doação. Vender tudo que tem, a pessoa pode. Ela não pode doar tudo que tem, por força do artigo 548 do Código Civil e das teorias do patrimônio mínimo e do mínimo existencial. A respeito da classificação dos bens, a partir do artigo 79 do Código Civil, nós vamos ter toda a classificação dos bens, iniciando pelos bens imóveis e bens móveis. Os bens imóveis, o artigo 79 prevê que é o solo e tudo aquilo que se lhe incorpora natural ou artificialmente. Então, o solo é considerado imóvel e tudo aquilo que se lhe incorporar natural ou artificialmente também será considerado imóvel, como as árvores, como as construções de casas, de edifícios e as plantações agrícolas. Tudo isso é considerado imóvel. E o artigo 80, incisos 1 e 2, vão também classificar os imóveis por força da lei. Então, por força da lei, também é considerado imóvel os direitos reais, elencados no artigo 1225, que em momento oportuno também iremos estudar esses direitos reais, que são a propriedade, a superfície, a servidão, o usufruto, a hipoteca, todos os direitos reais elencados no 1225. E o artigo 80, inciso 2, também prevê que são considerados imóveis por força da lei o direito à sucessão aberta. Sucessão aberta significa o momento do óbito de alguém. Quando uma pessoa falece, abre-se a sucessão dela e, portanto, transmite-se automaticamente os bens, a posse dos bens aos herdeiros. Por exemplo, se um herdeiro quiser abrir mão da parte da herança para um outro irmão, ele vai fazer essa renúncia através de uma escritura pública. Por quê? Porque o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel por força da lei. E em momento oportuno também nós iremos estudar sucessões. Como é que se operacionaliza o direito à herança e a possibilidade de fazer uma renúncia ou uma cessão de direitos hereditários que tem que ser por escritura pública. E os bens móveis são aqueles suscetíveis de locomoção por força própria ou força alheia. Então, uma cadeira, um automóvel, são considerados bens móveis. Os animais são considerados semoventes, mas foram elevados a sujeitos de direito pela jurisprudência dos nossos tribunais, porque, por exemplo, pode ser discutida a guarda compartilhada de um animal em juízo. E também, falando a respeito da transferência do bem móvel e imóvel, nós temos nos artigos 1267 e 1245 como é que ocorre a transferência do bem móvel e do bem imóvel. A transferência do bem móvel, ela ocorre com a tradição. Tradição quer dizer entrega. Então, não é no momento da assinatura do contrato e nem no momento do pagamento do preço. É no momento da entrega da coisa. E a transferência do bem imóvel ocorre através do registro do título translativo no registro de imóveis, que era chamado RGI, mas que agora é chamado RI, Registro Imobiliário, ou SRI, Sistema Registral de Imóveis. Então, esse título translativo, que geralmente é a escritura pública de compra e venda, vai ser registrado no imóvel, ou a sentença de uso capião, ou a sentença de expropriação, a carta de adjudicação, o formal de partilha, tudo isso vai ser considerado título translativo para que se faça transferência daquele bem imóvel para a titularidade de outra pessoa. A segunda classificação de bens são os bens fungíveis e infungíveis,
que está prevista lá no artigo 86 do Código Civil. O que é um bem fungível? É aquele bem que pode ser substituído por outro. Como, por exemplo, um carro pode ser substituído por outro, até mesmo o dinheiro, ele pode ser substituído por qualquer outro bem. E o que é um bem infungível? É um bem que não pode ser substituído porque só existe aquele. Por exemplo, a coroa de Dom Pedro, ou uma safra de um vinho específico daquele ano, ou um carro específico daquele modelo que foi fabricado só para aquela ocasião. Então, tudo isso é um bem infungível, como também a tela de um pintor famoso que já faleceu, porque ele não vai pintar outra igual. Então, tudo isso é considerado bem infungível. E a outra classificação de bens são os bens consumíveis e os bens inconsumíveis. A lei vai falar no artigo 86, que antes era o artigo 85, né? O artigo 85 fala dos bens fungíveis e infungíveis e o artigo 86 dos bens consumíveis e inconsumíveis. E são inconsumíveis aqueles bens que não podem ser objeto de consumo. E os consumíveis, aqueles que importam em destruição imediata da sua substância, como por exemplo, quando eu consumir esse iogurte, o que vai acontecer? Eu vou consumir e vai importar na destruição imediata da sua substância, assim como as bebidas, os alimentos e os materiais de limpeza são considerados consumíveis. E inconsumíveis são aqueles bens que são destinados ao uso e não ao consumo. Então, uma bolsa, uma roupa não são considerados consumíveis. Por quê? Porque o uso desses bens não importa na sua destruição imediata. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque o artigo 86 ele vai dizer assim, ó, são consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata ou os bens destinados à alienação. Então presta atenção, uma roupa, um carro é considerado inconsumível, porque o uso não vai importar na sua destruição imediata. Porém, se essa roupa, se esse automóvel estiver na vitrine, destinado à alienação, ele vai ser considerado consumível. Então, vamos prestar atenção, porque se no comando da questão estiver lá, uma roupa que está exposta na vitrine, é considerado bem consumível ou inconsumível? Aí você vai dizer que é um bem consumível, porque ele está destinado à alienação, ok? Muito embora o seu uso não importe em destruição imediata, ok? Então, assim também, como ocorre com uma caneta, essa caneta, por exemplo, ela é consumível ou inconsumível? Quando acabar a carga dessa caneta, o que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar fora, porque o que importa mais nessa caneta não é a materialidade dela, é a substância. A carga acabou, eu vou jogar fora. Diferentemente dessa outra caneta aqui, que é uma caneta Swarovski, de cristal Swarovski, em que ela tem materialidade e tem substância. Quando acabar a carga dessa caneta, eu não vou jogar fora. Eu vou trocar a carga, porque ela tem materialidade e substância, então ela é considerada inconsumível, embora a carga dela seja consumível, ok? Outra classificação de bens são os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Então, isso também é muito fácil para a gente diferenciar o que é um bem divisível. Um lote, por exemplo, ele é divisível por vários... Um terreno, perdão, é divisível por vários lotes. Um edifício é divisível por vários apartamentos. Mas um carro é considerado indivisível. Um relógio é considerado indivisível. Um cavalo é considerado indivisível. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque
Mesmo um terreno sendo considerado divisível, ele vai ter algumas restrições, porque a Lei 6766 de 79, no artigo 4º, inciso 2, prevê que um terreno não pode medir menos que 125 metros quadrados. Daí, se nós considerarmos um terreno que meça 200 metros quadrados, ele é considerado indivisível, porque ele não pode ser dividido em 2 de 100, porque não vai conseguir fazer o registro, considerando que um terreno tem que ter, no mínimo, 125 metros quadrados. Assim, se uma pessoa tem um terreno de 200 metros, quer fazer 2 casas, dividir o terreno em 2 de 100, não vai conseguir registrar. Por quê? Porque, no mínimo, um terreno deve medir 125 metros quadrados. Daí, esse terreno que, a princípio, e todo terreno é divisível por lotes, ele, neste caso, vai ser considerado indivisível. Então, nós temos sempre que prestar atenção no comando da questão. E, por fim, nós temos os bens singulares e coletivos. Os bens singulares são aqueles considerados de per si, cada qual no seu bem singular. Por exemplo, uma casa, um carro, um apartamento, isso é um bem singular. E o que é um bem coletivo? Uma frota de carros para alugar. Várias casas também que servem para locação. Então, isso é um bem coletivo. Daí, nós temos no artigo 90, falando sobre a universalidade de fato, e no artigo 91, falando sobre a universalidade de direito. Na universalidade de fato, nós temos a pluralidade de bens que tenha destinação unitária. Por exemplo, o meu apartamento, o meu automóvel tem destinação única, qual seja moradia da minha família e o transporte para o trabalho. Quando a gente fala de universalidade de direito, que está prevista no artigo 91, existe um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico, como eu falei, uma frota de automóveis que servem para locação ou inúmeras casas que servem como fonte de renda. Por isso é considerado universalidade de fato aquele que tem uma destinação única e uma universalidade de direito, aquele complexo de relações jurídicas que vão ter várias destinações, principalmente auferindo renda e lucro a partir daquela pluralidade de bens. E com isso nós vamos corrigir o caso da aula 6 sobre bens, que diz assim: caso concreto, os irmãos José e Pedro receberam por doação de seus pais um terreno loteado com área de 210 metros quadrados. Pretendendo cada qual construir uma residência no terreno, firmaram escritura pública de divisão, em que ficou localizada parte de cada um com 105 metros quadrados, sendo levada ao serviço de registro de imóveis. Ocorre que, pelo artigo 4º, inciso 2, da Lei 6766 de 79, a área mínima exigida é de 125 metros quadrados. Levando em consideração a classificação dos bens considerados em si mesmos, classifique o bem em questão. Aqui trata-se de um bem imóvel, porque é o terreno, o solo e as casas que foram construídas nesse terreno, e por conta de medir 210 metros quadrados, ele se torna indivisível. Então, aqui a resposta é considerado um bem imóvel, porque é o solo e tudo aquilo que se lhe incorpora, e indivisível por conta da metragem, porque cada terreno tem que ter, no mínimo, 125 metros quadrados. E daí, um terreno de 210 metros quadrados não pode ser dividido em 2. Na letra B, diz assim: você, na qualidade de funcionário do Serviço de Registro de Imóveis, faria o registro? Justifique a sua resposta. A resposta é não.
porque existe uma lei impondo que, no mínimo, um terreno deve medir 125 metros quadrados. Artigo 4º, inciso 2, da Lei 6766 de 79. E a questão objetiva diz assim: Marcos ganhou como presentes de casamento um quadro assinado por seu autor, um liquidificador de marca conhecida e disponível no mercado, um relógio de parede único que havia pertencido a seu bisavô e certa quantia em dinheiro. São considerados bens infungíveis o quadro e o relógio, letra E, porque o quadro ele foi escrito foi pintado, né, por um determinado autor, e o relógio pertencia ao avô dele e que é de valor inestimável, não tem outro igual. E aqui nós terminamos a aula sobre bens. Bons estudos!